Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras, que, se não for a matéria mais importante do ensino fundamental, com certeza é uma das. Então, o Teorema de Pitágoras ali junto com a equação do segundo grau ou função do segundo grau, é uma das matérias que sempre cai em concurso. Então, pelo menos uma questão sempre cai em concurso. Ok? Então, para você não perder as próximas matérias, não perder dicas e questão sobre concursos, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like aí para dar aquela força, ok? Então, bora para a aula. Então, pessoal, já aqui no Teorema de Pitágoras, já na aula em si, a gente vai começar a falar sobre triângulo e retângulo, tá? Então, triângulo, retângulo e Pitágoras são praticamente irmãos, né? Quando fala de um, você tem que lembrar do outro, tem que ser automático, tá? A gente falou sobre triângulo e retângulo na aula passada, mas eu vou voltar a falar, tá? Só o básico. Então, triângulo e retângulo, ele tem três lados, lógico, é um triângulo, e um dos ângulos dele mede 90 graus, que é aquele ângulo que a gente escreve ele meio quadradinho para reconhecer, tá? E aí os lados de um triângulo retângulo ele tem nomes especiais. Quando você acha ali o ângulo reto, o único lado que não encosta nele, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo, a gente chama de hipotenusa, e os outros dois a gente chama de cateto. Se eu nomear os três lados, então chamaria ali a hipotenusa de A, por exemplo, um cateto de B e o outro cateto de C. Se eu chamar, ali a ordem não importa dos catetos, né? B e C. O que importa é a hipotenusa estar separada. Nesse caso eu chamei de A. Então o Teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? De uma maneira geral, se eu pensar nesse teorema de uma forma geométrica, se eu pensar cada lado desse triângulo, eu botasse um quadrado, por exemplo, então esse quadrado vermelho, ele teria o lado A, né, que seria o da hipotenusa, e a área dele seria A ao quadrado, né, lado vezes lado. Se eu botasse um quadrado azul ali do lado do cateto, né, como o cateto mede B, o lado desse quadrado seria B também, e a área dele seria B ao quadrado. Mesma coisa por debaixo ali. Se eu boto um quadrado, o lado seria C e a área seria C. Então, geometricamente, o Teorema de Pitágoras é a área do quadrado vermelho é igual à soma das áreas dos quadrados azul e verde ao mesmo tempo. Tem várias demonstrações desse teorema por aí. Mas tem um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês que mostra o Teorema de Pitágoras em si, dele dando certo. Tá? Então eu vou passar ele aqui para vocês. Vamos assistir esse vídeo aí, depois eu dou uma comentada sobre ele. Ali começa com os dois quadrados, né, cheios d'água, dois catetos, né, os dois quadrados nos catetos cheios d'água, e a moça vira e a água preenche completamente o quadrado ali feito na hipotenusa. Ela vai rodar de novo e vai mostrar o mesmo processo, só que ao contrário agora. A quantidade de água no quadrado que fica na hipotenusa vai preencher os outros dois quadrados. Tá? Essa é uma bela forma de mostrar o Teorema de Pitágoras, né? Isso não chega a ser uma demonstração, tá? Isso é que a gente chama de mostração, porque ele mostra que o teorema dá certo, mas não é uma demonstração, porque em matemática a demonstração requer um pouco mais de rigor, tá? Mas enfim, esse vídeo ele repercutiu bastante quando
quando ele foi lançado aí no YouTube. O link dele está aí na descrição, tá? De onde eu peguei, mas é mais uma forma de visualizar porque o Teorema de Pitágoras dá certo, ok? Antes da gente ir para os exercícios do Teorema de Pitágoras em si, eu gostaria de falar sobre o que a gente chama na matemática de triângulo pitagórico. Né? O triângulo pitagórico é aquele triângulo retângulo de lados proporcionais ali aos lados 3, 4 e 5. Então, quando você vê um triângulo de medidas 3, 4 e 5 na hipotenusa, esse triângulo é um triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. E essa proporção, ela se mantém, né? Então, isso pode ajudar a gente a resolver exercícios mais rápidos. Por exemplo, se eu tenho esse triângulo, os catetos medem 6 e 8. Se você reparar, do 3 para o 6, né, você multiplicou por 2. Do 4 para o 8, você multiplicou por 2. Então, ali você já viu que houve ali um vezes 2 no primeiro triângulo. Então, você não precisa utilizar ali o Teorema de Pitágoras para resolver. Então, é só você pegar a hipotenusa e também fazer vezes 2. Então, 5 vezes 2 daria 10, né? Bem mais rápido. Isso vale para qualquer lado que estiver faltando. Então, nesse outro aí, por exemplo, tem 36 e tem 45. Se você perceber, se você comparar os lados correspondentes, ali o 4 vai virar 36, você fez vezes 9. Para o 5 virar 45, você também fez vezes 9. Então, o outro lado que está faltando, com certeza vai ser aquele lado vezes 9. Então, 3 vezes 9, 27. Então, aí você, sabendo que esse triângulo pitagórico existe, pode te dar um certo tempo quando você estiver fazendo questão de concurso, né, que você tem que ter a rapidez na hora de resolver. Tá? Então, isso aí é só uma dica. Ok? Vamos então para o Teorema de Pitágoras em si. Então, aí eu dei um exercício e pergunto para vocês, né, encontre o valor de x, que normalmente é o exercício que aparece. Então, primeira coisa, Teorema de Pitágoras que você vai aplicar, certo? Lógico. Você vai reconhecer, né, você vai encontrar o ângulo reto, né, que é aquele ângulo quadradinho ali, e vai ver qual é o lado que está oposto a ele, qual é o lado que não encosta nele. Então, o lado oposto a ele é o x. Então, o x é a hipotenusa desse triângulo. Se ele é a hipotenusa do triângulo, é ele que vai ficar sozinho na igualdade. É ele que está fazendo o papel do A naquela forma. O 12 e o 5 estão fazendo o papel do B e do C. E ali a ordem não importa. Tá? Então, se eu pegar o 12 como sendo B ou o 5 sendo B, não tem problema. Tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Então, agora eu vou substituir. Então, eu tenho a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vou fazer x ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, atenção. Essa é a parte que vocês costumam errar. Tá? É não deixar a hipotenusa separada. Então, primeiro passo, reconhece a hipotenusa e deixa ela separada na forma. Agora é a conta. Então, x ao quadrado igual a 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144, mais 25. X ao quadrado igual a 169, então eu tenho que procurar qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169. Então, aí a gente tem o mais 13, que 13 vezes 3 dá 169, ou o menos 13. Tá? Então, aí, sempre quando a gente está trabalhando com números ao quadrado, a gente vai pensar no positivo e no negativo, ok? Mas como a gente está falando de triângulos, de tamanho de lado, né, não existe uma distância negativa, não existe um tamanho negativo. Então, aí o valor negativo, menos 13, a gente ignora. Tá? Então, aí o nosso resultado seria ali o x igual a 13. Ok? Outro exercício, a gente vai fazer 4, esse é o segundo. A gente tem aí esse triângulo. O que importa é a localização da hipotenusa. Quando a gente tem um exercício desse, normalmente os alunos, na hora de montar o Teorema de Pitágoras, eles costumam botar sempre o x primeiro, né? Bota x ao quadrado igual a 24 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Cuidado, tá? Porque não é assim. Você tem que primeiro reconhecer quem é a hipotenusa. E a hipotenusa é que vai ficar separada ali no Teorema de Pitágoras. Então eu procuro o ângulo reto, que é aquele quadradinho, e vou encontrar qual é o lado oposto a ele.
qual é o lado que não encosta nele. No caso é 25. Então é o 25 que vai ficar separado ali na minha forma. 25 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado. E agora conta. 25 ao quadrado, 625, igual a x ao quadrado, mais 24 vezes 24, 576. Então a gente passa o x para a esquerda e o número para a direita, respeitando aí a regra do sinal. Tá? Trocou de lado, troca de sinal. Então menos x ao quadrado igual a 576 menos 625. Então vou ter menos x ao quadrado igual a menos 49. E aí, para o x ficar positivo, a gente multiplica por menos 1, ok? Então, x ao quadrado igual a 49. E aí, aquele mesmo esquema. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Então, aí a gente tem o 7, né? 7 ao quadrado é 49. Mas a gente também tem o menos 7. Como estamos trabalhando com tamanho de lados, a gente vai ficar somente com positivo, ok? Nem sempre a gente vai ter só números simples, né? Digamos assim, né? Sem conta, sem raiz, nem nada no triângulo. A gente também pode ter um x mais 1 aparecendo ali. Tá? Então, quando a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, a ideia é a mesma, só que aí vai aparecer ali um produto notável. Então, a gente encontra o ângulo reto, vê quem é o lado oposto. Então, o x mais 1 é o que vai ficar separado ali no teorema de Pitágoras. É ele que é a hipotenusa. Então, a gente vai ficar com x mais 1 ao quadrado, né? O x e o mais 1 juntos, igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí, x mais 1 ao quadrado é um produto notável. Ok? Então, a gente vai fazer o quadrado primeiro, mais 2 vezes, primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, como normalmente é dado no 8º ano. Então, a gente vai ficar aí com x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é 9. Então, aí é aquele mesmo esquema. Tudo que tem x para a esquerda, número para a direita. Então, vamos ficar com x ao quadrado, menos o x ao quadrado vem para a esquerda, muda de sinal, mais 2x igual ao 9, continua na direita, e o mais 1 vai para a direita, menos 1. X ao quadrado menos x ao quadrado, iguais com sinais trocados, vão cancelar. Vai sobrar só o 2x e 9 menos 1, 8. O 2 vem dividindo, então x igual a 8 sobre 2, então aí o x igual a 4. Tá? Então, como eu tinha falado, também podem aparecer questões com raiz, por exemplo. Okay? Então, mesmo esquema para começar. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Acha o ângulo reto, vê qual é o lado oposto a ele. O lado oposto 2x, então aí vai ser o 2x que vai ficar separado ali no teorema de Pitágoras. Então vai ficar 2x ao quadrado igual 3 raiz de 3 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então 2x ao quadrado, o quadrado vai cair no 2 e vai cair no x. Vou ficar com 4x ao quadrado, tirando ali o parênteses, igual a 3 raiz de 3 ao quadrado. Isso a gente viu no vídeo de radiciação, na parte de operações, tá? Então vou deixar um card aí para quem não lembra como é que faz, tá? Então se você não lembra, dá uma olhadinha aí para refrescar a memória. Mas aí o quadrado ele vai cair no 3, então 3 ao quadrado vai virar 9. E o raiz de 3 ao quadrado, como o índice e o expoente são iguais, vai sobrar só o que está dentro da raiz, que é o 3. E o x ao quadrado a gente repete. Então 4x ao quadrado, o x ao quadrado vou passar para a esquerda, 4x ao quadrado menos x ao quadrado, igual a 9 vezes 3, 27. Então 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, igual a 27. Antes de eu pensar qual o número que é ao quadrado, eu vou botar ali, aquele 3 tem que vir dividindo. Então x ao quadrado igual a 27 sobre 3, e 27 sobre 3 vai dar 9. Então a gente tem x ao quadrado igual a 9. Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Temos o 3. Então temos que pensar no mais 3 ou no menos 3. E como estamos pensando em geometria, a gente descarta a resposta negativa porque não existe um lado de um triângulo negativo. Então x igual a 3. Okay? Então nessa aula a gente fica por aqui. Tá? Se você gostou, deixa um like e compartilha para aquele amigo que está desesperado em matemática, ok? Valeu, muito obrigado por assistir e até a próxima.